Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Passando aqui só para desejar um ótimo domingo, um ótimo culto também. Eu espero que as suas expectativas para o que Deus tem para fazer hoje, elas estejam altíssimas. E também passando aqui para falar que mesmo com essa distância, a gente está pertinho, se amando, cuidando um do outro, e a gente vai ver um pouquinho desse amor e desse cuidado no vídeo a seguir. Tenha um ótimo domingo! Cadê o vovô? Chama o vovô. Vovô. Vovô, manda um beijo pro vovô. Um beijo. Agradeço a Deus por aquilo que você é, por aquilo que você representa na minha vida, na nossa família. Agradeço a Deus por todo o cuidado que você sempre teve com a gente. E peço a Ele que Ele possa te abençoar com muita saúde, né, para você continuar a cumprir esse lindo chamado que Ele colocou no seu coração. Que você continue com todo esse amor, com essa perseverança, dedicação, fidelidade, exemplo de fé. Deus continue abençoando muito a sua vida. Você é muito especial. Queria estar muito com você nessa data, poder te dar um beijo, um abraço. Mas queria te agradecer pelo pai que você é, pelo exemplo de marido, pelo pastor e principalmente pelo homem de fé que você é. Você é um exemplo no que você faz. Parabéns, vovô. Te amo. Te amo. Você viu que eu vim aqui bem no cantinho da janela, se você não percebeu, para pegar o rio lá no fundo, para você lembrar das suas caminhadas. Feliz aniversário, que Deus te abençoe ricamente. Forças nesse mais um ano de caminhada. Estou aqui num lugar que a gente construiu muita história junto. Se Deus quiser, muito mais pra gente construir. E desejo este ano aí pra você coisa muito boa. Uma grande bênção poder caminhar contigo, com a tua família. A bênção de Deus guia sua fé pelo caminho da salvação. Feliz aniversário de casamento. Louvamos a Deus por sua vida e sua casa. Privilégio caminhar com você há 15 anos. Obrigada por transbordar o amor de Deus em nossas vidas. Você e sua família são presentes de Deus. Obrigada por cada detalhe. Te conheci como pastor. Hoje, você se tornou meu amigo. Queremos desejar que Deus venha abençoando a sua vida, cada vez mais, um homem, um servo do Senhor, que o Senhor continue capacitando, dando sabedoria. Mesmo de longe, comemorar junto essa data, né? Essa data que é importante, você vai estar comemorando aí junto da sua família, mas tem a sua família, que é a ICF de Barueri. Pastor, que Deus abençoe sua vida, você é o verdadeiro pastor de ovelhas. Obrigado. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinada.
fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Abra os céus, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Que se abra os céus, teu reino vem, nossa fé está nosso Deus. Que se abra os céus, teu reino vem, nossa fé está nosso Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Graça e paz, tudo bem com vocês? Agora é o nosso momento de dízimo, nosso momento de oferta. Quero ler um texto da Palavra de Deus que está em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6 e 7. Diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância, e abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs ao seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Nós sabemos o quanto nosso Deus foi e é e será generoso com cada um de nós. Então, quando aqui o apóstolo Paulo está falando de com alegria, realmente não seja pesaroso em fazer qualquer coisa para o Senhor, porque Ele nos deu o melhor, entregando seu Filho para morrer naquela cruz por amor à minha vida e à sua vida. Então, tudo que vamos fazer para o Senhor, seja qualquer área da vida, no nosso ministério, seja sempre com alegria. E outra coisa também sobre a oferta da quarentena. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, como tem sido abençoador essa oferta, como tem sido um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Nós temos suprido muitos irmãos e irmãs nesse momento de dificuldade, nesse momento onde eles estão passando lutas financeiras, mas esse amor e essa alegria de dar e de ofertar tem suprido muitas famílias. Então eu quero orar aqui para que esse coração generoso nunca falte no meio da nossa igreja. Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Jesus, pelo esse momento de dízimo, por esse momento de oferta. Senhor, obrigado por cada dízimo, Senhor, que tem sido dado com alegria, Senhor, e eu sei que o Senhor tem recebido também com alegria e tem suprido, Senhor, a cada vida, a cada família. Obrigado por essas ofertas, Senhor, do amor, oferta voluntária, oferta da quarentena,
que também, Senhor, tem sido um canal de grande bênção na vida de muitos irmãos, Pai. Que cada um possa receber uma porção muito preciosa nessa semana, um milagre sobrenatural teu. Em nome de Jesus, Deus, é o que eu te peço e já te agradeço pelas vitórias alcançadas nessa semana. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, fique na paz. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia. Que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, sobre o teu coração, sobre a tua família. Este é um grande momento onde podemos passar na presença do Senhor, sendo edificados pela sua santa palavra. Antes de trazer uma meditação na palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, gostaria de trazer a você um breve recado. Hoje, 8 horas, nós teremos a primeira live da família. Será um encontro com todos os membros da Igreja Cristã da Família de Manaus à Bolívia. Estaremos juntos numa live onde seremos ministrados pela liderança de todas as igrejas cristãs da família, onde os nossos pastores estarão reunidos, manifestando, cada um em sua casa, cada um em seu local, mas orando, clamando, trazendo uma palavra de vida, uma palavra de direção para a minha vida, para a tua vida. Então, contamos com a tua participação, contamos com a sua conexão. Hoje, 17 de maio, às 18 horas, fique conectado, então fique atento aí às mídias sociais da nossa igreja, certamente você vai ter como se conectar, tá bem? Contamos com a participação de todos vocês. Muito bem, gostaríamos de trazer uma meditação na palavra do Senhor, que se encontra na carta aos Gálatas, capítulo de número 4, versículo 1, do versículo 1 ao versículo 7. A carta aos Gálatas é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, uma carta paulina, e o Senhor certamente vai falar profundamente aos nossos corações. Se conecte aí, Gálatas 4, 1 ao 7, diz da seguinte forma: digo-vos, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo. Oremos ao Senhor. Pai Santo, nós te louvamos pela tua palavra, queremos pedir que esta palavra fale aos nossos corações. Por isso, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que em tudo compreendamos a tua boa, perfeita e agradável vontade. Qualquer embaraço que possa nos limitar agora, seja embaraço do local que estamos, seja da internet, seja de ruídos externos, cala agora em nome de Jesus, para que possamos ouvir atentamente a direção do Senhor para as nossas vidas. Usa a minha vida como teu servo, para trazer glórias ao teu nome e edificar a tua santa e amada igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, gostaríamos de falar nesta manhã sobre o poder de sermos filhos. Ou melhor, o poder de sermos família. Somos filhos do Senhor e fazemos parte da família do Senhor. O poder de sermos família. Antes de adentrarmos no texto, antes de meditarmos no texto como é o nosso propósito, gostaria de trazer alguns breves princípios bastante importantes a respeito da história. Você sabe que não faz parte da nossa cultura, até pelo contrário, nós inclusive odiamos, abominamos a palavra escravidão. Mas você sabe que isso faz parte da história do homem. É uma vergonha para nós, certamente, que qualquer princípio ou qualquer circunstância de escravidão nós não apoiamos, nós abominamos. Mas, infelizmente, é uma realidade. E gostaríamos de falar um pouco sobre escravidão, sobre a escravidão sociopolítica, a qual muitas pessoas foram submetidas antes de falarmos, de entrarmos no nosso sermão. Essa vai ser a nossa introdução. O último país
a ter escravidão como algo natural e comum no mundo contemporâneo é a Mauritânia. É um país no noroeste da África que está entre o Saara Ocidental e o Senegal. Somente em 2007, na Mauritânia, a escravidão foi considerada, foi tratada como crime. Então, até 2007, ainda havia escravidão legal na Mauritânia. Em nosso país, somente em 1888, através da Lei Áurea, com a Princesa Isabel, foi abolida a abolição dos escravos, né? Ou seja, a escravidão cessou no nosso país. Então, nós podemos observar, mesmo no nosso país, que há mais tempo, 1888, e na Mauritânia, 2007, que é muito recente, o nosso mundo, a nossa civilização, ainda sofre consequências de um sistema de escravidão, um sistema onde a escravidão imperava ou trazia domínio sobre o mundo. Pois bem, sem dúvida alguma, nós detestamos, nós abominamos qualquer tipo de escravidão. Seja a escravidão sociopolítica, que é o pano de fundo da passagem bíblica que nós estamos vendo, aliás, é o pano de fundo de toda a história bíblica, de Gênesis a Apocalipse, ou seja mesmo a escravidão espiritual, na qual nós iremos trabalhar por meio dos escritos do apóstolo Paulo. É importante nós ressaltarmos que em momento algum na história da humanidade Deus aprovou a escravidão. Na verdade, a escravidão ela é consequência da queda do gênero humano. Em momento algum, Deus foi condescendente com a prática de escravidão. Pelo contrário, nós observamos na palavra de Deus, Deus colocando limites, Deus colocando disciplina para tal prática, buscando preservar a vida. Com isso, alguém pode fazer a seguinte pergunta: se Deus é contra, se Deus não é condescendente com a escravidão, por que Ele não eliminou a escravidão de uma vez por toda? A resposta é simples também. Primeiramente, Deus quer trazer libertação espiritual ao homem. Deus quer libertar a alma do homem. Porque se o homem não tiver a sua alma livre, certamente ele voltará a se colocar em outros tipos de escravidão. Para isso, Deus liberta a alma do homem, e uma vez que a sua alma está livre, o próprio homem livre, da sua alma livre, ele vai buscar meios para tirar-se da tirania, da escravidão sociopolítica que ele pode se encontrar. Evidentemente, nós não temos isto oficialmente, mas há pessoas que ainda vivem em situação escrava. Isso é uma triste realidade em nosso país e no mundo como um todo. Portanto, nós vimos que o sistema escravocrata fazia parte do pano de fundo da história bíblica. E sobre este pano de fundo, o apóstolo Paulo nos introduz o tema do nosso sermão, que é o poder de sermos família. Vejamos Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Uma criança livre crescia entre escravos. Uma criança livre, ela era educada entre escravos, ou até mesmo por escravos, conforme nós vemos na utilização do termo bíblico, sob tutores e curadores que eram escravos. É interessante ressaltarmos que no período bíblico, os escravos, muitas vezes, eles eram mais cultos, ou eles tinham mais educação do que os seus próprios senhores. Vejamos, Lucas, que é o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos, ele era um escravo. Lucas, ele era médico e historiador. Mesmo assim, ele era escravo. E nós vemos ali no Evangelho de Lucas que ele escreve o Evangelho, ele é direcionado a escrever o Evangelho para o seu senhor, que se chama Teófilo. Observe, a escravidão imperava ainda. Um homem crente tinha escravo, que o seu escravo era crente. Então, isso ainda estava sendo trabalhado na sociedade até, graças a Deus, eliminarmos oficialmente o sistema de escravidão, ao qual o próprio Senhor não é a favor e não é o caso para isso. Até o tempo pré-determinado pelo Pai. Ou seja,
quando o herdeiro assumiria o seu lugar na família. Por isso, precisamos compreender o poder de sermos família. O slogan da família Barueri é: somos família. Se você já entregou a sua vida a Jesus, saiba que é tempo de sair debaixo dos curadores, dos tutores que escravizam a sua alma. É tempo de dar um passo. A verdade do Evangelho, que mudará a sua vida, mudará a sua família, mudará a sociedade em volta de você. E somente um homem e somente uma mulher livre que conheceu a libertação em Cristo Jesus poderá dar esse passo. É tempo de verdadeiramente sermos família. Por isso, você e eu precisamos compreender o significado de sermos família. Por isso é importante você e eu compreendermos o significado do poder de sermos família. Gostaria de falar com os irmãos em 3 pontos: no passado, no presente e no futuro. Sobre essas 3 expectativas, nós trabalharemos o nosso sermão para esta manhã. Primeiro passo, o passado. Gálatas capítulo 4, versículo 3 diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. No passado, éramos menores, ou seja, éramos incapazes de por nós mesmos sairmos da condição que nós nos encontrávamos. Quando o homem pecou, ele não apenas se sujeitou às consequências do pecado, mas também sujeitou toda a criação, conforme nós vemos em Romanos 8, 20 e 21. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porquanto a criação está sujeita à vaidade. Vaidade é aquilo que é passageiro. Quando o homem peca e se coloca em condição de escravidão espiritual, ele se coloca debaixo de uma condição de vaidade, ou seja, daquilo que é passageiro, daquilo que vai acabar, daquilo que tem um fim pré-determinado. Quando o homem se vê livre, ele se vê livre não apenas de uma condição humana somente, mas ele se vê livre de uma condição de tempo, de limitação, e ele passa para o estado de eternidade, onde ocorre através do seu encontro com Deus. No passado, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O apóstolo Paulo está trazendo uma ideia de espíritos elementares. É um princípio, ou é uma forma, é uma ideia pagã de ver a forma com que os homens são dirigidos através dos tempos, através das estações que os controlavam. Perceba o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 8, 9 e 10. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não são. Assim éramos nós, servíamos a deuses que por natureza não são deuses. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, Deus os conhece, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis vos escravizar-vos? Guardai dias, meses e tempos e anos. Apóstolo Paulo está falando, olha, vocês estão se escravizando de novo, vocês estão voltando aos rudimentos do passado novamente. Vocês estão guardando dias, vocês estão preocupados com meses, vocês estão preocupados com anos, ou seja, vocês estão preocupados com coisas que são temporais, com coisas que são limitadas pela vaidade. Não façam isso. Se comportem como filhos. Não se comportem diante dos rudimentos fracos e pobres. Pelo contrário, se comportem diante dos rudimentos e princípios da palavra de Deus. No passado, quando éramos menores, éramos servos.
servos dos rudimentos e princípios deste mundo, servos e escravos daquilo que domina o mundo. Você consegue olhar para o seu passado e enxergar isto? Você consegue perceber o quanto você era escravo dos rudimentos deste mundo? Ou você ainda se enxerga da mesma forma? Para isso, você e eu precisamos compreender o poder de sermos família. Com isso, nós precisamos entender que entre o passado e o presente, houve, ou precisa haver para alguns, uma transição, para que antes falarmos do nosso presente. Vamos entender tal transição. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5 diz: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Entre o nosso passado e o nosso presente, há uma marca na história. E esta marca se chama Jesus, o enviado de Deus, aquele que veio debaixo da lei. Qual lei? A lei do pecado, a lei da morte, a lei da vaidade, a lei daquilo que é passageiro. Ele veio para nos resgatar e para que com isso nós sejamos recebidos por adoção como filhos de Deus. Conforme nós vemos em João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Você está no presente ou continua no passado? Você está vivendo uma vida, um presente com Cristo, ou uma vida no passado, guiados, ligados pela vaidade, pelas coisas humanas? Para isso, precisa acontecer uma transição na sua vida. E essa transição se chama Jesus. Você precisa que Jesus entre na sua vida e mude a sua vida para viver um presente pleno e não um passado e não uma vida guiada pelos rudimentos deste mundo. Temos o passado, onde somos guiados e servos dos rudimentos do mundo, e um presente, guiados pelo nosso Senhor. O presente está em Gálatas capítulo 4, versículo 6, que diz: Porque vós sois filhos, e enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. No presente, daqueles que se tornam filhos de Deus, é marcado pelo Espírito de Cristo que passa a habitar neles. É este Espírito que garante a nossa intimidade com Deus. É este Espírito que garante um relacionamento incondicional com o Pai. Por isso esses filhos podem clamar Abba, Pai. Abba, Pai é uma expressão aramaica que significa meu Pai, que denota conhecimento ou reconhecimento de filiação, de reconhecimento de pertencimento à família. Abba, Pai nos garante o entendimento do poder de sermos família. Quando você tem um encontro com o Senhor, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo passa a habitar em nós. E quando o Espírito Santo habita em nós, ele faz com que nós reconhecemos em nosso espírito que somos filhos de Deus, que passamos a fazer parte da família de Deus. O Espírito do Senhor testifica ao teu espírito que você é filho. O Espírito do Senhor testifica ao teu espírito que você faz parte da família de Deus. Isso é muito importante, isso é de suma importância. Não existe cristão, não existe homem de Deus, não existe mulher de Deus, se não estiver em seu coração testificado pelo Espírito do Senhor que ele, que ela é filho, que é filha do Senhor. Quando nós reconhecemos um passado onde os rudimentos do mundo nos guiavam, quando nós nos voltamos para um presente onde nós somos guiados agora pelo Espírito Santo de Deus, reconhecendo a paternidade de Deus em nossas vidas, nós
olhamos para frente e observamos um futuro. Gálatas 4:7 diz, de sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. No futuro, se tornar filho no presente nos garante uma herança no futuro. Apropriar-se do Abba Pai agora nos garantirá uma herança amanhã. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, nós vemos: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Você tem vivido uma vida com o Senhor? Então você pode olhar para um futuro onde você se torna herdeiro de Deus. Aliás, você se torna herdeiro agora, mas um futuro que você pode se apropriar da herança do Senhor. Aquilo que os teus olhos não ouviram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram e que jamais penetrou no coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que são herdeiros do Senhor, a herança do Senhor. O poder de sermos filhos, o poder de sermos família. Ser família é ser cuidado, ser filho é ser cuidado, ser família é ser observado, é não ser esquecido. Somos família, o poder de sermos família. Na família Barueri, nós procuramos cuidar uns dos outros e queremos que você esteja abrigado daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que você se sinta cuidado por nós, que você se sinta protegido por nós, que você se sinta observados por nós, porque nós somos família, porque nós reconhecemos o poder de sermos família. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vivemos dias onde os rudimentos do mundo imperam, mas nós não estamos mais debaixo desses rudimentos. Meu irmão e minha irmã, os homens do mundo são guiados pelos tempos. Os homens do mundo são guiados pelos dias, pelos meses, pelos anos, pela preocupação do que há de vir, pelo momento de agora. O momento de agora não interferirá no nosso futuro, porque o nosso futuro está no Senhor, porque nós somos filhos, porque nós somos família, porque nós sabemos o poder de sermos família. Não vos submetais de novo à escravidão. Antes de conhecermos a Cristo, ou antes de sermos conhecidos pelo Senhor, nós não tínhamos escolha. A nossa escolha era somente vivermos, andarmos como escravos. Mas agora somos conhecidos de Deus e nós não podemos mais nos submeter à escravidão que nós tínhamos antes. Pelo contrário, nós precisamos manter a nossa condição de filhos. Não deixe os dias, os meses, os tempos, os anos te governarem. Não deixem aquilo que é passageiro governar a tua vida. Vivemos dias passageiros. Vivemos os dias da pandemia, dias em que os homens estão alvoroçados sem expectativa do futuro. Meu irmão, talvez os relacionamentos na sua casa estejam conturbados. E imagino que seja doído, imagino o quanto deve ser difícil, mas não permita com que os relacionamentos passageiros governem ou direcionem o teu futuro. Ore a Deus, busque estratégia para resolvê-los, para equacionar as situações, mas não permita com que as dificuldades de relacionamentos limitem o seu relacionamento com Deus. Ore ao Senhor, medite na palavra do Senhor, busque as coisas de Deus. Sabemos que muitas pessoas estão enfermas, e estar enfermo é algo terrível, mas a nossa condição de saúde não pode limitar o nosso relacionamento com o Senhor. Nós oramos para que haja cura, nós oramos para que haja proteção, mas se isso não acontecer, permaneceremos firmes, ligados no relacionamento com o Senhor, porque o nosso relacionamento não é passageiro, mas ele é contínuo, ele há um futuro, há uma esperança. Muitos estão passando por grandes aflições financeiras e oramos por isto,
Mas a nossa condição financeira não pode ser obstáculo para o nosso relacionamento com o Senhor. Porque as questões financeiras, as questões ligadas à saúde, as questões ligadas aos relacionamentos desse tempo são passageiros, são rudimentos deste mundo, mas a nossa vida está ligada naquilo que é eterno. Por isso, meu irmão e minha irmã, não se coloque, não se submetais de novo à escravidão. Para a liberdade foi que Cristo vos te libertou, permaneceis, pois, firmes. Fique firme na condição que o Senhor te colocou. O Senhor te chamou para ser filho, o Senhor te chamou para ser família. Permaneça na família de Deus, compreenda o poder de sermos família, compreenda o poder de fazermos parte da família de Deus e espere no Senhor. Nós somos família. A família Barueri é a sua família. Conte conosco, oramos juntos, estaremos sempre juntos. Em nome de Cristo. Gostaria de fazer 2 orações. A primeira é por aqueles que ainda não entregaram sua vida a Cristo. Se você está nos vendo ou está nos ouvindo, gostaria de lhe fazer um convite. Que você possa declarar com seus lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Que você possa declarar com seus lábios que você crê que Jesus Cristo morreu numa cruz e ressuscitou para te fazer filho de Deus. Se o Senhor tem testificado esta verdade ao teu espírito, quero fazer uma oração com você neste dia, nesta hora. Pai Santo, Pai de amor, eu quero orar por esse meu irmão, esta minha irmã, que nesta hora se dobra diante do senhorio de Cristo e reconhece Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Que reconhece que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos fazermos filhos de Deus. Pai Santo, entra no coração desta vida, que ele não se veja mais como um escravo deste mundo, pelo contrário, que ele se veja como um filho do Senhor, como aquele que faz parte da família do Senhor. Que há um relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho e Deus Espírito Santo com esta vida agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria de orar também por aqueles nossos irmãos e irmãs que estão passando por grandes aflições, sejam nos seus relacionamentos, sejam na saúde, sejam nas questões financeiras. Talvez estas situações tenham feito com que você se distancie do Senhor e talvez você tenha se colocado novamente a jugo de escravidão. Hoje, o Senhor quer te abrir portas. Hoje, o Senhor quer te dar livramentos. Não permita com que as coisas passageiras deste mundo limitem o teu relacionamento com Deus. Conforme a orientação da palavra do Senhor, fica firme. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai de amor, eu quero orar por esse meu irmão, por essa minha irmã, que está passando por uma séria aflição na sua alma, Senhor amado. E talvez até voltado para condições da vida anterior, o seu passado. Em nome de Cristo Jesus, fortalece sua vida para que ela possa permanecer firme no chamado, Senhor amado. Firme na sua condição de filho, firme na sua condição de filha, Senhor amado. Que o seu Espírito que testifica que somos filhos, testifica agora nesse coração. Coloca paz em seu coração, coloca alegria no seu coração, mesmo em tempos difíceis, coloca alegria no seu coração para que ele e ela possa reconhecer isso e assim seja o teu nome glorificado. Em nome de Cristo. Que a palavra do Senhor encontre o devido lugar no teu coração. Conte conosco, temos orado por você. Se você precisar de qualquer apoio, nos procure a mim, o pastor Marco. Certamente, se você é membro da Igreja Cristã da Família, você tem o nosso contato. Estaremos à disposição para ajudá-lo, para caminhar com você. Conte conosco. Somos família. Queremos agradecer pela tua vida, por esse tempo que você tem estado conosco. Que a palavra do Senhor realmente encontre lugar no teu coração.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a vida de todos aqueles que são filhos do Senhor, que faz parte da família de Deus. Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com você? Estou passando aqui para deixar 2 recadinhos. Primeiro, amanhã às 20 horas nós temos o nosso tempo de comunhão, oração, reflexão, às 20 horas via Zoom. Eu envio no grupo geral da igreja o link para que você possa entrar e receber uma palavra sempre inspiradora, animadora. Teremos um convidado especial, então conto com você, 20 horas via Zoom. E o outro recado é que daqui a pouco, às 18 horas, a live da família, toda a igreja junto, te vejo lá, amém? Então vamos orar para que você tenha uma excelente semana, que Deus te abençoe, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Deus te abençoe. Uma excelente semana. Ficam na paz.